Olá pessoal, obrigado por estar conosco em mais uma narrativa politicamente incorreta. E hoje é o vídeo número 4 da nossa série Resgatar o Futuro Roubado, Crianças em Perigo. E eu quero começar essa breve conversa com vocês lendo um trecho de um dos capítulos desse livro do C.S. Lewis, Deus no Banco dos Réus. Então acompanhem comigo aí a leitura, tá? É um trecho aqui da página 388 do livro. A questão do progresso passou a ser uma questão de descobrir se existe alguma maneira de submetermos ao paternalismo mundial de uma tecnocracia sem perder toda a privacidade e independência pessoal. Existe alguma possibilidade de usufruirmos do excelente mel do estado social e, ao mesmo tempo, evitar o ferrão? Um outro trecho. Que garantia temos de que nossos mestres desejarão ou poderão cumprir a promessa que induziu o homem a se vender? Não nos enganemos com frases que falam sobre o homem tomando o controle do seu próprio destino. Tudo o que pode acontecer é alguns homens tomarem o controle do destino de outros, e eles serão meros homens. Nenhum deles será perfeito. Alguns serão gananciosos, cruéis e desonestos. Muito bem, esse é o capítulo do livro onde ele fala sobre a questão da nossa confiança no progresso, né? O título do capítulo é O Progresso é Possível. E aí nós estamos citando esse contexto, depois eu vou voltar a falar um pouco a respeito dele, pensando nas nossas crianças, nos nossos filhos, nas nossas crianças que serão a geração do futuro, né? E a pergunta o título desse vídeo é uma pergunta, né? Nós estamos preparando as nossas crianças para serem uma manada no futuro? Eu sei que essa afirmação, na verdade uma afirmação é pergunta, né? Mas pode soar como uma afirmação, é bastante constrangedor e muito forte, porque espírito de manada é uma ofensa grave, né? A gente sabe que isso é uma realidade, existe, mas ninguém quer reconhecer ou admitir ou perceber ou entender que faz parte de uma manada, né? De um espírito de manada que está sendo controlado, que está agindo como a maioria, né? Mas infelizmente nós estamos sujeitos a isso, né? E o que nós estamos percebendo nesses dias de tanta confusão, né? Dessa crise global, dessa crise política, econômica e também religiosa, né? Porque nós estamos percebendo aí movimentos estranhos entre algumas religiões, principalmente cristãs. Então essa crise tem gerado assim uma situação bastante desconfortante. E nós precisaríamos pensar com mais carinho nas nossas crianças em relação a isso, né? E uma das coisas que você já deve ter percebido é que o controle em relação aos nossos filhos é cada vez mais forte. Então nós já não tínhamos o direito de educar as nossas crianças da maneira que nós achávamos mais correta, né? Você é obrigado a colocar a criança na escola e se você quiser educar em casa, existe todo um processo judicial constrangedor e difícil para fazer isso, né? Embora é crescente o número de famílias que estão optando pela educação domiciliar, o controle sobre a saúde da criança dos nossos filhos, né, tem sido também cada vez menor. A questão da obrigatoriedade das vacinas, por exemplo, né? Não estamos falando contra as vacinas em si, né? As vacinas aplicadas de maneira individuais, né? De uma maneira controlada e tudo mais, né? E sem esse contexto da pressão da indústria da vacina, né? Não é o maior problema, né? A questão é a obrigatoriedade de vacinas que existe bastante controvérsia em relação a elas, né? Uma pessoa conhecida estava narrando, né, a situação da filha já com 14 anos, com praticamente 14 anos, que não quer tomar a vacina HPV, né? E a vacina HPV é supostamente para prevenir câncer de útero, né? E está relacionado à prática de vida sexual que não é fiel, né? Que não é monogâmica. E essa criança, essa jovem,
ela tem a decisão, né, ela declarou explicitamente, né, diante de uma promotoria de justiça, que ela não quer tomar a vacina porque ela não pretende fazer sexo fora do casamento. Então ela não corre risco de ser contaminada. E essa autoridade judicial, né, essa autoridade da promotoria de justiça, disse que não, que ela não tem esse direito, né? Então vejam que situação que nós estamos, né? A pessoa com 14 anos, ela pode decidir fazer sexo fora do casamento, e quem decidiu com 14 anos que não quer fazer sexo fora do casamento, não pode ter esse direito, né? Então percebam a loucura que nós estamos, né? E essa falta de controle sobre os nossos filhos, né, sobre a próxima geração, é cada vez mais forte, né? Essa ideia falsa de que o Estado e de que as autoridades, sem ser a família estruturada, a família funcional, como se essas instituições pudessem cuidar de maneira adequada, melhor do que a família funcional pudesse cuidar desses filhos e dessas crianças, né? Então, isso não é verdade, né? Não existe uma instituição oficial, não existe uma instituição estadual que cuide da criança melhor do que a família. Isso é um grande engano, né? E o que nós estamos percebendo nesses dias de grande crise é a crença nessa falsa ideia, né, de que as crianças precisam ser orientadas por uma instituição mais ampla, né, por um Estado mais amplo, por uma ordem mais ampla, né, inclusive ideias globalizadas, né, ideias de âmbito global em relação à sua saúde, em relação ao seu comportamento, né, em relação ao contato físico ou não entre elas, né? Então há esse movimento forte no sentido de manipular os comportamentos, né? No sentido de fazer com que a futura geração se conforme com essa ideia de que há um comportamento único e que são as instituições fora da família que determinam esse comportamento, que têm autoridade para estabelecer esse comportamento, né? E aí a pergunta que fica eu, você, nós que temos crianças sob a nossa responsabilidade, né? O que nós podemos fazer? Nós queremos isso para a próxima geração? Uma geração que abaixa a cabeça para normas que desrespeitam a individualidade, para normas que desrespeitam a individualidade das pessoas, uma geração que considera normal abrir mão dos seus direitos, né, que não vai prejudicar o outro, por meio de uma ideia que supostamente essa prática ou esse comportamento desrespeitaria o outro, né? Então esse é o desafio que está colocado, né? Eu, você, nós que estamos trabalhando para resgatar o futuro roubado, precisamos pensar nisso, né? Precisamos aumentar ainda mais os nossos vínculos. Agora, mais do que nunca, nós não podemos agir sozinhos. Nós precisamos nos aproximar, né, de pessoas que também têm preocupações semelhantes, para pensarmos estratégias, não para provocar, né, revolta social, revolução armada, não estamos falando nada disso, né? Mas para buscar estratégias de proteger os nossos filhos do espírito de manada, né? De proteger os nossos filhos, a futura geração, de comportamentos que vão neutralizar as suas habilidades, as suas competências, que vão tentar uniformizar maneiras de trabalhar, maneiras de se divertir, desrespeitando, desconsiderando completamente essa natureza e essa individualidade que cada um dos nossos filhos tem, né? Então nós não estamos dando a resposta, não estamos dizendo o que você deve fazer, mas procure pessoas, procure se juntar com pessoas que têm essa preocupação de fato transmitir os verdadeiros valores, que são os valores relacionados ao Reino de Deus para a próxima geração, né? E como nós podemos fazer para proteger essas crianças dos perigos que estão aí, né? Dessa uniformização de comportamentos que estão contra o Reino de Deus, né? Então que Deus nos ajude e num próximo momento a gente vai voltar a falar um pouco mais do C.S. Lewis, mas ele viveu na metade do século XX e ele já tinha essa preocupação, né?
Nós vamos nos sujeitar a um sistema de seres humanos que tem a possibilidade de se corromperem também. Nós vamos transferir toda a nossa crença a respeito de um mundo melhor e de verdade e de justiça para poderes humanos, para instituições humanas que não se submetem às leis divinas. É essa preocupação que está colocada aqui de modo geral nesse livro, né? Então que nós estejamos olhando para isso, né? Atento a isso, e que Deus nos ajude a proteger de fato as nossas crianças, essa próxima geração de tantos enganos e de tantas mentiras. Que Deus abençoe você, a sua família, e até a próxima.